Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um projeto. Esse é o projeto 19 de setembro de 2020 e nós vamos juntas confeccionar um lindo vestido inspirado nessas fotos, tá? Trabalho da querida Vanessa Montoro. Aqui eu já fiz uma amostrinha do ponto para dar uma prévia para vocês, ó. Bem lindinho esse ponto. E eu vou estar utilizando, pessoal, dois fiozinhos juntos, que é o fio Mona Lisa. Ó, deixa eu mostrar aqui o rótulo para vocês. O fio Mona Lisa da Círculo. E também vou estar utilizando o fio Clea Mil, né? Os dois juntos, numa peça só, trabalhando os dois fios juntos, tá bom? Esse fio Mona Lisa, ele é 100% acrílico. O tex dele é de 190, ele vem com 525 metros, tá? Um fio bem semelhante ao fio Mona Lisa é o fio Brisa da Pinguim, né? Tem a mesma composição, praticamente também a mesma espessura, tá? Essa cor dos dois fios é a mesma cor, tá? 3227, um rosa antigo, né? Quase um rosa bebê. E o nosso querido Clea Mil, que a gente já conhece, pode ser o Pinguim Mil, pode ser Camila Mil, tá? Um fio que tenha mais ou menos essa espessura, né? Que seja bem fininho. Ele tem um tex de 151 e é 100% algodão, né? Vem com 1000 metros, tá? Eu vou estar utilizando esses dois fios, mas vocês podem estar utilizando outros fios da preferência de vocês sem nenhum problema. Vou dar aqui algumas sugestões para vocês. Vocês podem estar fazendo com o fio cordonê da Filari. Gente, eu amo esse fio. Tem gente que não gosta? Tem, né? Para tudo nessa vida tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas ele é um fio de poliéster ou é poliamida? Não tô lembrando certinho agora, mas eu acho que é poliamida. E ele dá um aspecto muito bonito para a peça, né? Ele é um fio assim que ele fica geladinho, ele não esquenta muito e ele tem brilho, enfim, é um fio que eu gosto muito, tá? E pode ser usado para fazer essa peça aqui, tanto fio único quanto fio duplo, tá? Fio duplo pode ser que fique um pouquinho pesado, tá? Por conta, principalmente se você for fazer ele longo, né? Porque ele é um fio que ele pesa um pouco, tá? Mas pode ser usado. Pode ser usado ele junto com outro fio, né? Você pode usar o fio cordonê junto com o Clea Mil, por exemplo, que o Clea Mil ele é mais levinho, então a peça ela não vai ficar tão pesada, entendeu? Você pode usar também o fio Trop Fio da Pinguim, né, que é um fio muito bom, ele tem uma espessura intermediária. Você pode usar o próprio Brisa, Mona Lisa, um fio só, também dá certo. Eu vou trabalhar com dois fios, mas dá para fazer com um fio mais fino também, não tem problema, tá, pessoal? Eu gostei aqui dessa espessura intermediária, nem tão fino e nem tão grosso, né, com esses dois fios, mas vocês podem estar variando aí também, usando o fio que vocês preferirem, tá? Pode ser também o fio Queen 5, já ia esquecendo, os fios de algodão egípcio também fica ótimo para fazer esse trabalho, tanto esterlina como o fio Queen 5. Se for o Queen 8, eu aconselho ou você usar fio duplo ou utilizar misturado com outro fio, tá? Porque o 8 ele é muito fininho, tá? Ele é tipo Clea Mil, então dá para fazer com ele duplo ou misturado com algum outro fio que também seja mais ou menos fino, tá? Que não seja tão grosso. Por exemplo, dá para fazer Queen 8 com Clea Mil, né? Dá para fazer Queen 8 com Brisa, né? Então aí você pode estar brincando, né? Fazendo essa brincadeira de misturar fios ou usar também um fio só, tá? Agora sobre a quantidade, pessoal, para esse tamanho, aqui, infelizmente, a minha impressora, ela sempre corta um pouco da foto. Mas esse vestido aqui, rosé, ele é midi, né? Ele não chega ali a ser nos pés, né? Longo, mas ele é abaixo do joelho. Lógico, você não precisa necessariamente fazer nesse comprimento. Por isso que eu coloquei aqui essa outra foto, né? Onde a gente tem esse vestido mais curto, tá?
Então, essa questão do comprimento é você que vai decidir também. Mas, para um tamanho mid, M, tamanho M, você vai utilizar cerca de 3.000 metros, tá? Se for um tamanho P, vai utilizar um pouco menos. Se for um tamanho G, pode utilizar um pouco mais, tá? Então, eu sempre coloco aí essa base para vocês terem uma noção, tá bom? Ah, Débora, mas o que que muda se eu utilizar um fio mais fino ou se eu utilizar um fio mais grosso? Pessoal, basicamente o que vai mudar é porque quando você trabalha com fio mais fino, o trabalho ele meio que não rende muito, tá? Porque você precisa fazer mais carreiras, mais pontos para chegar no mesmo tamanho que você utilizaria menos pontos se tivesse utilizando um fio mais grosso, né? Então, o fio mais grosso ele acaba fazendo com que a peça ela cresça mais rápido e o trabalho renda mais, né? Então, basicamente, é essa a diferença. Mas o fio mais fino, ele tem a vantagem dele dar um caimento melhor para a peça, né? A peça fica mais delicada, fica com aquele caimento bem bonito. Não que o fio duplo não fique, né? Mas o fio único fica mais, tá? Só que você tem que ter mais paciência, vai trabalhar um pouquinho mais também, tá? Então, basicamente, é essa a diferença. Em relação às agulhas, nós vamos utilizar basicamente dois tamanhos, tá? A gente vai iniciar com cordão de correntinhas com essa agulha aqui, um pouco maior do que a agulha que você vai de fato fazer o teu trabalho, tá? Por quê, Débora? Porque a nossa correntinha inicial, geralmente, quando a gente trabalha ela com a mesma agulha que a gente vai fazer o trabalho, ela fica mais apertada do que o resto do trabalho. Então, eu trago essa dica para vocês de usar uma agulha maior, pode ser até a 3 aqui nesse caso, né? A 2,5 ou a 3 milímetros, para que nossa correntinha inicial ela fique mais folgadinha. Daí, quando a gente for trabalhar as próximas carreiras, o trabalho vai ficar igual, não vai ficar com aquela faixa de correntinha prendendo ali no início. Até porque a nossa peça ela inicia de baixo para cima, tá? E a gente vai fazer essa última parte aqui, ela é mais larga, ela é rodadinha. Aqui dá de ver, ó, tá vendo? Só que aqui a gente tem, né, mais longo o vestido. Mas é esse mesmo princípio. Aqui embaixo ele é mais rodadinho. Então, a gente precisa dessa parte mais abertinha, tá? Então, a gente vai iniciar a nossa correntinha com essa agulha, a 2,5 milímetros. No meu caso, tá, pessoal? Dependendo da agulha, do fio que você vai utilizar, você vai utilizar uma outra agulha que se adeque mais a esse fio, tá bom? Outra coisa que a gente vai precisar utilizar é a nossa fita métrica, indispensável, né? Porque a gente trabalha aí por centímetros para vocês conseguirem fazer tamanho P, M, G, até infantil vocês conseguem fazer, tá? Sempre pegando a questão do ponto múltiplo e fazendo aí pelos centímetros mesmo, tá bom? Então, eu trago aqui para vocês as medidas que a gente vai precisar para confeccionar a nossa peça, tá? Então, a gente vai precisar das medidas básicas, que são busto, cintura, quadril, né? Todo mundo já sabe tirar o busto aqui em cima, ó, no seio, a cintura, o quadril, na parte mais larga ali, do quadril mesmo, né? Não é bem em cima, não é mais embaixo, é bem ali onde fica as nádegas mesmo, tá bom? A gente vai precisar da nossa medida do ombro ao ossinho do quadril, né? Por que eu coloquei assim ao ossinho do quadril? Porque é o marco que eu acho que fica mais fácil para a gente visualizar. Esse vai ser o comprimento da blusa do vestido, né? Então, ó, é daqui desde o ombro até essa parte aqui, tá vendo? Onde começa a abertura dos botões, ó. Tá? Então, aqui é mais ou menos naquele ossinho do quadril, né? Da bacia ali, não sei exatamente que ossinho é esse, mas eu chamo de ossinho do quadril, tá? Mas daí, se você quiser a blusa mais em cima, você tira essa medida mais em cima, né? E aí, você pode fazer os ajustes que você achar necessário. Mas, a gente pode perceber que a blusa, ela vai até aqui, tá? Outra medida que a gente vai precisar, eu acabei não colocando aqui, mas é a medida daqui até o comprimento final, do ossinho do quadril até o comprimento final. Mas essa medida a gente pode ter também
com o comprimento total, a partir do comprimento total, que é do ombro até o comprimento total, que eu coloquei aqui de 105 centímetros. Isso aqui você pode variar muito também, tá? Quer longo, quer midi, quer na altura do joelho. Aí você que vai decidir, tá bom? Vamos precisar também da medida de cava, que é a abertura que a gente vai deixar para a passagem do braço. Vamos precisar da medida do decote, que é essa medida aqui, ó. A gente tem toda a abertura da frente, mas a gente precisa fazer algumas diminuiçõezinhas aqui, tá vendo, ó? Então, é essa medida, desde o ombro até onde você vai começar a fazer diminuições aqui. Deixa eu tentar ajustar aqui, que acabou ficando escuro. Ó. É essa medida, desde o ombro até aqui, onde você vai deixar fazer diminuição, tá? Eu coloquei 9 centímetros, tá? Mas aí você pode, quando você for fazendo também, você pode ver o que fica melhor para você, tá? Comprimento da manga, que a gente vai precisar também. Esse comprimento da manga, pessoal, a gente tem que tirar com o nosso braço levemente dobrado. Aqui ele tá totalmente dobrado o braço dela. Não é assim, né? Ele tem que ficar levemente dobrado, né? Então, aqui, ó, a gente tira com ele mais ou menos assim, tá vendo? Aí você passa a fita aqui por trás e tira o comprimento. Porque se você tirar com o braço reto, quando você for vestir a peça, que você for dobrar, ele vai ficar mais curto do que tem que ser, né? Então, por isso a gente tira a medida do comprimento da blusa com o braço levemente dobrado, tá? A gente também vai precisar aqui da grossura do braço, na altura aqui próximo à axila, aqui próximo ao punho, né? A gente vai precisar dessas medidas do braço também para a gente poder ajustar ali a nossa manga na hora que a gente estiver fazendo, tá? Então, vamos iniciar, tá? Como eu falei para vocês, a gente vai utilizar uma agulha um pouco maior para fazer as correntinhas iniciais. Nós vamos ter por base, na hora de iniciar, a medida do nosso quadril, tá? Esse é um vestido que ele não é, assim, muito justinho, né? Então, a gente vai iniciar com a medida do quadril. Essa medida, ela vai, na verdade, a gente vai iniciar com o dobro da medida do quadril, tá? Por quê, Débora? Porque a gente tem a rodinha do vestido, né? Vou chamar assim, aquela abertura, aquela parte mais aberta. Então, como a gente vai iniciar de baixo para cima, a gente já tem que trabalhar essa parte mais aberta, para depois ir fazendo diminuições para chegar no tamanho do quadril. Chegando no tamanho do quadril, a gente sobe mais um pouquinho, faz mais diminuições para chegar no tamanho ali mais ou menos da cintura, né? Chegando perto do busto, fazemos aumentos. Então, é assim que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar muita diminuição e aumento do ponto. Por isso, não se assustem quando eu disser para vocês dobrarem a quantidade de correntinhas do quadril, tá? Eu já fiz ali toda a conta, já estudei bem a peça e tô passando para vocês essa forma de fazer, tá? Não é a única forma de fazer, mas, assim, a gente sempre tem essa ideia, a ideia do projeto é essa, a gente trabalhar o vestido o mais próximo da foto, né, de inspiração. Então, pode ser que tenha um outro jeito mais fácil de fazer, que você mude, faça adaptações, mas eu procuro passar para vocês a forma com que o vestido da foto foi feito, né? Então, por isso a gente vai iniciar ali de baixo para cima, tá bom? Pode ser que algumas de vocês estejam se perguntando, mas eu posso iniciar na altura do quadril e depois descer fazendo ponto e fazendo a abertura? Pode, você pode, tá? Aí você vai fazer as suas adaptações, né? Se você já, de repente, tem mais habilidade no crochê, tem mais experiência, né? Mais tempo aí de experiência, você pode sim fazer as suas adaptações, tá? Mas eu vou passar aqui a forma que a gente vai fazer trabalhando, buscando ao máximo ficar com a peça igual à da foto, tá bom? Então, vamos começar o nosso trabalho. O ponto que a gente vai fazer, pessoal, ele é múltiplo de 14, tá? Então, a gente vai fazendo aí de 14 em 14 correntinhas até atingirmos a medida do nosso quadril. Então, é bem tranquilo, ó. 1, 2, 3, 4, 5...
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E aí eu começo novamente a minha conta, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E assim eu vou fazendo de 14 em 14. É bom até você já ir marcando, ou riscando, ou marcando no celular quantas repetições de 14 você está fazendo. Aqui eu já fiz duas. Quando eu fizer mais uma, eu posso marcar um terceiro risquinho numa folha, alguma coisa assim, para depois você não ter que contar todos os pontos novamente, né? Então você vai fazer, fez uma repetição de 14, faz um risquinho, ou escreve no celular, enfim. Fez a segunda, marca, fez a terceira, marca, que aí no final você vai saber exatamente quantos pontos você tem, tá bom? Então, vou fazer aqui a minha repetição e já volto com vocês. Prontinho, pessoal. Aqui eu fiz 14 repetições de 14 pontos, dando 196 correntinhas, tá? Um detalhe muito importante. Essa quantidade de repetições, ela tem que ser par, tá? Não pode ser 15, não pode ser 13, não pode ser 21, tem que ser um número par, né? Por quê? Porque depois a gente vai fazer diminuições, a gente precisa que o nosso trabalho tenha repetições pares, tá? Então, aqui ficou um pouquinho, 3 centímetros menor que o meu quadril, justamente por causa disso. Porque se eu fizesse mais uma repetição, ia alcançar o número do meu quadril certinho, porém, eu ia ficar com 15 repetições, que é um número ímpar. Então, por isso eu decidi deixar com 14 e a peça ficou um pouquinho, vai ficar um pouquinho mais justa, né? Vai dar certinho ali no meu quadril, ficou apenas 3 centímetros menor, tá? Então, toma cuidado com isso, não pode ser um número ímpar, tá? Tem que ser um número par de repetições do nosso ponto. Aqui deu 14 repetições, né? 196 pontos. Então, agora, pessoal, a gente vai trabalhar a mesma quantidade de correntinhas que a gente fez até o momento. Então, se aqui eu tenho a medida do meu quadril, então eu vou trabalhar mais essa mesma quantidade de correntinhas, que aí vai dar a roda ali embaixo, né? Vai abrir mais o nosso trabalho ali no final, tá? Lembrando, estamos trabalhando de baixo para cima. Então, eu vou pegar aqui a mesma agulha e vou trabalhar mais 196 pontos, que foi a quantidade que eu fiz até aqui. A gente vai ficar aí com o dobro de motivos desse aqui, ó. A gente vai ficar com o dobro, mas depois, como eu já falei pra vocês, a gente vai fazer as diminuições pra chegar no tamanho do quadril, lá em cima. Então, já no início ali, nas primeiras carreiras, a gente já vai fazer diminuição, tá? Então, não se assusta, faz certinho aí o dobro, que vai dar certo, tá bom? Então, vou trabalhar aqui mais, no meu caso, né, mais 196. Você trabalha a quantidade que você fez até o momento que deu o tamanho do seu quadril. Então, pessoal, terminei aqui as minhas correntinhas, né? Fiz mais 196, totalizando 392 correntinhas. E aqui eu fiquei com essa parte bem grande, né? O dobro do tamanho do nosso quadril. Eu até marquei aqui a primeira das 196, ó, pra vocês verem, ó, o dobro, tá? Então, agora a gente vai passar da agulha 2,5 para a agulha um pouco menor, que no meu caso é a número 2, né? E a gente vai passar a mão aqui em todo o nosso cordão. Vou reforçar mais uma vez, pessoal, não se preocupem, não achem que eu tô ficando doida. É assim mesmo, tá? A gente precisa ter o dobro do tamanho para depois diminuir e chegar no tamanho do quadril, aquele tamanho inicial que a gente colocou, tá? Então, fica bem grande mesmo. Até eu me espantei aqui quando fiz o meu. Mas é isso mesmo. Então, a gente vai passar aqui a mão por todo o nosso cordão, ó. Eu gosto de usar essa outra mão aqui como de assistência, né? Me ajudando a segurar aqui o cordão, ó. Para que eu possa deixar ele todo certinho, para ele não dar voltas, né? Não ficar torcido. E assim a gente consiga deixar o nosso trabalho certinho depois, né? Nas próximas carreiras.
Aí a gente vai passando, ó, aqui é a minha marcação do meio, né? Eu vou fazendo isso até chegar lá no início. Se você não tem muita habilidade, vai fazendo devagarzinho, não tem problema. Chegando aqui, ó, eu faço isso, eu viro ele, venho na primeira correntinha e faço um ponto baixíssimo. Olha só. Agora a gente vai trabalhar uma carreirinha toda de ponto baixo. Então, faço uma correntinha no mesmo ponto, um ponto baixo. Próxima correntinha, um ponto baixo, já vou aproveitar para prender esse fiozinho aqui do início, ó, trabalhando sobre ele. E aí, a gente vai fazer a carreira inteira dessa forma, colocando um ponto baixo para cada pontinho de base, né, para cada correntinha. Terminei, pessoal, a carreira de ponto baixo. Agora, nós subimos 3 correntinhas. Terminei aqui com ponto baixíssimo no primeiro ponto, tá? 3 correntinhas. No mesmo ponto, eu vou fazer mais um ponto alto. 2 correntinhas. E aqui a gente vai trabalhar no mesmo ponto, 2 pontos altos fechados juntos. Então, eu venho aqui, ó, tiro a laçada do ponto e a última eu não tiro, deixo na agulha, laço o fio, ó, e tiro as 2 laçadinhas, né, de uma vez, ficando aqui dessa forma. Aí, a gente tira as 3 laçadinhas todas juntas. Assim, a gente fez 2 pontos altos fechados juntos. Trabalhamos 3 correntinhas. Agora, eu pulo 3 pontinhos de base, no quarto ponto, eu coloco um ponto baixo. 2 correntinhas, pulo um ponto, no próximo ponto baixo. 2 correntinhas, pulo um ponto, no próximo ponto baixo. 2 correntinhas, pulo um ponto, no próximo, faço um ponto baixo. Então, a gente fica assim, ó, com 3 argolinhas. Agora, a gente vai começar a repetir o ponto novamente. O nosso ponto vai ser essa repetição aqui, ó, sempre, tá? Então, faço 3 correntinhas, laço o fio, pulo 3 pontos. No quarto ponto, eu trabalho 2 pontos altos fechados juntos, 2 correntinhas e 2 pontos altos fechados juntos no mesmo ponto. Ó, tá vendo? A gente tá repetindo isso daqui. Agora, vamos trabalhar as argolas. 3 correntinhas, pulamos 3 pontinhos de base, ó. 1, 2, 3, no quarto, e faço um ponto baixo. 2 correntinhas, pulo um ponto, no próximo ponto baixo. 2 correntinhas, pulo um ponto, no próximo ponto baixo. 2 correntinhas, pulo um ponto, no próximo ponto baixo, completando as 3 argolas. Faço 3 correntinhas, pulo 3 pontos e no quarto eu vou trabalhar 2 pontos altos fechados juntos, 2 correntinhas e 2 pontos altos fechados juntos, tá? Olha só. Aí, aqui eu trabalho 3 correntinhas, pulo 3 pontos, faço as argolas, e assim a gente vai repetindo aqui esse mesmo pontinho por toda a nossa carreira, tá? Chegando aqui no final, a gente vai ter as 3 argolinhas, vamos fazer 3 correntinhas, pular 3 pontos e finalizar com um ponto baixíssimo aqui sobre o ponto alto, tá? Aí, aqui no final, eu volto com vocês. Prontinho, meus amores, terminei aqui minha carreira, ó, com um ponto baixíssimo em cima desse ponto alto aqui, tá vendo? Ó, terminei com as 3 argolinhas, aqui sobrou só 2 pontos no final, tá? Era pra sobrar 3, mas também não tem problema, tá? A gente pula aqui os 2. Se você tiver, no seu tiver sobrado 3, melhor ainda, tá? É o tanto certo que deveria sobrar. No meu caso aqui aconteceu alguma coisa, faltou um pontinho aqui no final, mas também não tem problema. A gente faz o ponto baixíssimo de finalização, depois das 3 correntinhas, e mais um ponto baixíssimo aqui dentro, tá? Só um detalhe, se por acaso você não quiser fazer a tua parte de baixo do vestido mais aberta, né, com esse rodadinho que ela vai ter, você pode iniciar já com o tamanho do quadril e seguir reto, sem fazer esse trabalhado de dobrar os pontos, né, de fazer o dobro de pontos que você precisa para o tamanho do quadril, tá? Se você não quiser, repetindo, essa parte rodadinha embaixo, você vai seguir reto, tá? A partir ali do tamanho do quadril.
Outra coisa, se você quiser seguir reto, né, dessa forma que eu falei, e quiser ali a parte que vai ficar nas pernas, né, na altura ali das pernas mais fechadinha, você pode iniciar um tamanho menor que o teu quadril, e aí conforme você for trabalhando, que você for chegando ali próximo da altura do quadril, você pode aumentar o número da tua agulha para poder os pontos ficarem um pouquinho maiores e dar certo para chegar no tamanho do teu quadril, tá? Então, você tem essas duas opções, ou fazer logo reto, ou fazer um pouquinho menor no início e depois aumentar a agulha para chegar no tamanho do quadril, tá bom? Você tem aí essas opções também. Então, vamos prosseguir para a nossa terceira carreira. Eu já fiz o ponto baixíssimo, agora eu faço 3 correntinhas. A gente vai trabalhar ó, dessa mesma forma que a gente fez aqui embaixo, só que a gente vai fazer 4 repetições dessa ao invés de 2. Então, fiz 3 correntinhas, faço mais um ponto alto aqui, 2 correntinhas de espaço, 2 pontos fechados juntos, 2 correntinhas de espaço, 2 pontos altos fechados juntos, 2 correntinhas de espaço e mais 2 pontos altos fechados juntos. Ó, então, aqui embaixo a gente tem 2, tá vendo? Aqui a gente fica com 4 grupinhos desse. Agora, nós trabalhamos 3 correntinhas. Aí, eu venho aqui dentro da primeira argola e coloco um ponto baixo. Sobre o ponto baixo, um ponto baixo. Dentro da argola, um ponto baixo. Sobre o ponto baixo, um ponto baixo. E dentro da última argola, também um ponto baixo. Assim, a gente fica com 5 pontos baixos, tá? 3 correntinhas e vamos começar a repetir esse mesmo ponto. Aqui dentro do Vzinho, eu coloco 4 repetições de 2 pontos altos fechados juntos, separados por 2 correntinhas. 2, 3, 4. 3 correntinhas. E agora, nós vamos fazer os 5 pontos baixos. Um ponto baixo no espaço da argola, um ponto baixo sobre o ponto baixo. E assim a gente vai seguindo, ó, até completar os 5 pontos baixos, sendo o último dentro da última argola, tá bom? Então, a gente vai trabalhando assim até completar toda a nossa carreira. Prontinho, pessoal, finalizei a carreira, ó, fazendo os 5 pontos baixos, 3 correntinhas e um ponto baixíssimo aqui em cima do ponto baixo, tá? Agora, a gente passa com mais um ponto baixíssimo para esse intervalo. Fazemos 4 correntinhas, que são 3 de altura, uma de espaço. No mesmo lugar, um ponto alto, uma correntinha, no mesmo lugar, um ponto alto. Ó, ficamos assim com 3 pontos separados por uma correntinha. Uma correntinha de espaço, venho no próximo espaço de 2 correntinhas e trabalho. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Ficamos com outro grupinho, tá vendo? Uma correntinha de espaço. Aí, no próximo espacinho, ó, de 2 correntinhas, nós repetimos, ou seja, um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto no mesmo lugar, uma correntinha e um ponto alto. Olha só. Tá vendo? 3 correntinhas. Venho aqui, ó, no meio das 5, ou seja, eu pulo 1, 2... Na terceira correntinha, ou melhor, no terceiro ponto baixo, a gente coloca um ponto baixo. 3 correntinhas. E vamos agora repetir esse mesmo trabalho. No primeiro espaço aqui, eu coloco 3 pontos altos separados por uma correntinha. Ó, ponto alto, correntinha, ponto alto, correntinha, ponto alto. Uma correntinha de espaço, no próximo espacinho, a mesma coisa, ó. Ponto alto, uma correntinha. Ponto alto, uma correntinha.
e um ponto alto. Uma correntinha de espaço e no próximo espaço, ó, mesmo trabalho. Um ponto alto, uma correntinha, ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Olha só. Agora, fazemos 3 correntinhas e um ponto baixo no terceiro pontinho dos 5. 3 correntinhas e a gente vai repetir esse mesmo processo por toda a nossa carreira. Carreira finalizada, meus amores, com um ponto baixíssimo na terceira correntinha, olha só. Agora, a gente vai fazer aqui mais um ponto baixíssimo sobre o próximo ponto alto e um ponto baixíssimo no espaço da correntinha, tá? Faço uma correntinha e um ponto baixo. 3 correntinhas, no próximo espacinho aqui, ó, de uma correntinha, eu coloco um ponto baixo, formando minha primeira argolinha. 3 correntinhas, venho no próximo espaço e faço um ponto baixo, segunda argolinha. 3 correntinhas, ponto baixo no próximo espaço de uma correntinha, fiz a terceira argolinha. 3 correntinhas, um ponto baixo no próximo espaço, 3 correntinhas, um ponto baixo no próximo espaço. Então, a gente fica aqui, ó, com 5 argolinhas, tá? Olha só. Aí, a gente deixa aqui um espacinho na frente, ó, sem trabalhar, tá vendo? A gente começou a trabalhar no segundo, e no final, a gente também deixa aqui o último sem trabalhar, tá? Faço aqui 3 correntinhas, laço o fio. Em cima desse ponto baixo, nós vamos fazer um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, que é um Vzinho, tá? 3 correntinhas e vamos repetir essas argolinhas. Então, ó, como eu falei pra vocês, nesse primeiro espaço a gente não trabalha, a gente vem no segundo e coloca um ponto baixo. Aí, vamos fazer as argolas de 3 correntinhas e um ponto baixo no espaço de correntinha da carreira de base. 3 correntinhas, um ponto baixo. 3 correntinhas, um ponto baixo. 3 correntinhas, um ponto baixo. E, por fim, 3 correntinhas e um ponto baixo. Completando as 5 argolinhas. Faço 3 correntinhas. Venho sobre o ponto baixo e trabalho um Vzinho, que é um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. E essa é a sequência, pessoal, que a gente vai trabalhar aí por toda a nossa carreira. Mais uma carreira finalizada, pessoal, com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Agora, eu faço mais um ponto baixíssimo para passar aqui para dentro da primeira argola, uma correntinha e um ponto baixo. 3 correntinhas, um ponto baixo. 3 correntinhas e um ponto baixo. 3 correntinhas, um ponto baixo. E 3 correntinhas e um ponto baixo. Então, nessa carreira, a gente fica aqui com 4 argolinhas. 3 correntinhas de espaço. Aqui dentro, a gente coloca 2 pontos altos fechados juntos, 2 correntinhas e 2 pontos altos fechados juntos. 3 correntinhas de espaço, venho na primeira argola, faço um ponto baixo. A gente segue fazendo as argolinhas de 3 correntinhas e um ponto baixo, até completar as 4 argolinhas. Pronto, completei as 4. Agora, a gente repete esse pontinho aqui. Fazemos 3 correntinhas e sobre o Vzinho a gente trabalha 2 pontos altos fechados juntos, 2 correntinhas e 2 pontos altos fechados juntos. 3 correntinhas de espaço e repetimos todo esse processo novamente, até completarmos a nossa carreira.
Prontinho, meus amores, finalizei a carreira, ó, fazendo 3 correntinhas e aqui um ponto baixo, melhor, um ponto baixíssimo sobre o primeiro ponto baixo, tá? Então, agora eu quero mostrar aqui uma coisa pra vocês. A gente tá com a nossa peça aqui bem grande, o dobro do tamanho que tem que estar, né, do tamanho do quadril. E olha só, a partir da próxima aula, a gente já vai começar a fazer as diminuições do ponto, tá? Então, como que vai funcionar, né? Só para matar a curiosidade de vocês e vocês entenderem melhor como que vai ser nossa peça, tá? Então, aqui no início, a gente já vai começar diminuindo. Esses 2 motivos aqui, a gente vai diminuir, e esse aqui do meio. Então, de 3 motivos, ó, porque aqui a gente tá abrindo outro desenho, tá? Então, aqui a gente vai ter um desenho desse aqui em cima, tá bom? Então, desses 3, a gente vai ficar com apenas um. Então, eu vou dobrar assim, ó, esse e esse, a gente vai diminuindo ao longo das carreiras, não vai ser de uma vez, tá? Vai ser ao longo das carreiras, a gente vai diminuir e vai ficar com apenas um. Ó, então, vou colocar aqui como se fosse apenas esse desenho, tá? Esse daqui segue normal, a gente vai continuar com o desenho até em cima. Esses próximos 3 aqui, a gente vai fazer diminuição, tá? Ó, ficando assim. Esse daqui vai seguir normal até em cima, sem diminuição. Ó, esses 3 aqui, a gente vai diminuir e formar apenas um. Então, percebam como que tá diminuindo. Lógico, não vai ser assim, bem rápida a nossa diminuição. Vai ser, como eu já falei, ao longo das carreiras. Então, a gente vai ter várias carreiras aí onde a gente vai fazer diminuição, tá? Ó, aí a gente vai caminhando assim. Fazendo isso só para vocês terem uma noção mesmo do tamanho que vai ficar depois no final de todas as diminuições. Esse aqui segue sem diminuição, esses próximos a gente diminui. Segue sem diminuição, próximo a gente diminui. Então, pessoal, isso aí é para vocês perceberem que apesar de estar bem grande a nossa peça agora, ela vai ficar do tamanho que a gente quer, tá? Só mesmo uma ilustração aí para vocês. E vai ficar toda onduladinha aqui embaixo, tá bom? Que é o efeito que a gente tem no nosso vestido de inspiração, tá joia? Então, vou finalizar essa aula por aqui, para ela não ficar muito longa. A gente volta na próxima aula continuando e já fazendo aí as primeiras carreiras com diminuição, tá joia? Um abraço e a gente se encontra na nossa próxima aula.